Coleção Novelas Imortais. Margot, de Alfred de Musset. Apresentação. Dele eu só conhecia La Confession d'un fin de siècle, a confissão de um filho do século, inspirada na sua hoje lendária ligação com George Sand e lida por mim com encantamento ainda na juventude. Um livro, aliás, que por si só justificaria a inclusão do autor nesta coleção. Louis-Charles Alfred de Musset nasceu em Paris a 11 de dezembro de 1810 e morreu a 2 de maio de 1857, aos 46 anos, portanto. Desde cedo revelou talento literário. Ganhou aos 17 anos o segundo lugar num concurso em seu colégio, com um ensaio que tinha o expressivo título A Origem de Nossos Sentimentos. Tentou estudar direito e depois medicina sem resultado. Encontrou o caminho de sua verdadeira vocação ao ser levado à casa de Victor Hugo por um colega, cunhado do poeta. Foi bem acolhido e logo se viu integrando uma brilhante geração de jovens escritores como Alfred Vigny, Prosper Mérimée, Sainte-Beuve, entre outros. Aos 19 anos publicou com sucesso seu primeiro livro, Contes d'Espagne et d'Italie, Contos da Espanha e da Itália, que despertou ao mesmo tempo admiração e protesto por conter paródias em verso de certas obras românticas da época. Como ousava um discípulo de Victor Hugo ser alguma coisa mais que lírico, sentimental e sonhador? Na Ballade à la Lune, Balada à Lua, por exemplo, comparava o luar que brilhava sobre a torre da igreja ao pingo de um i. O autor se divertiu com os que levaram a sério as suas imagens. Por esta época, um primeiro amor já o levava a conhecer a duplicidade feminina. Sentiu pela primeira vez o gosto amargo da traição que o acompanharia até o fim da vida. Achou que estava para sempre comprometida sua capacidade de amar e se deixou envolver por um doloroso ceticismo que seus versos passaram a exprimir. O mesmo se deu com as experiências teatrais. A primeira peça, escrita em 1830, não chegou então a ser representada. A segunda, de um ato, levada à cena naquele mesmo ano, recebeu tamanha vaia que ele jurou nunca mais enfrentar uma representação. Cumpriu a palavra durante longo tempo, sem deixar de prosseguir com sua obra dramática. As peças poéticas em Un spectacle dans un fauteuil, um espetáculo numa poltrona, publicadas em 1832, foram concebidas de maneira deliberadamente irrepresentável. Seguiram-se outras como André Delsarto e Les Caprices de Marianne, Os Caprichos de Mariana. Firmava-se então na sua dramaturgia certa propensão shakespeariana para misturar o terrível e o grotesco num tom de alta comédia. Uma sensação de fatídico se impõe ao tratamento aparentemente cômico do brilhante diálogo e da rapidez de ação. Em 1833, a Revue du Monde publicou seu poema Rolat, escrito no começo da ligação com George Sand, no qual se fazem sentir os sintomas do mal do século, que já o atormentava, a consciência da esperança perdida que se exprime agora através de um lirismo grave e profundo. A partir de então, a expressão leve e graciosa, às vezes mesmo humorística de suas criações, se mesclará com os gritos de angústia e os gemidos de amor não correspondido. Naquele mesmo ano iniciou com sua amada uma dramática viagem pela Itália, narrada mais tarde tanto pelo irmão Paul de Musset em Louis et Elle, Ele e Ela, como pela própria George Sand em Elle et Lui, Ela e Ele, em forma de ficção. Ele mesmo, em Nuit de Décembre, Noite de Dezembro, descreve sua paixão, mas não por ela como se poderia imaginar, e sim por outra mulher. Em George Sand, 6 anos mais velha, e já célebre romancista, Musset encontrava, além da beleza feminina, uma inteligência ágil e audaciosa, uma liberdade de maneira que excitava suas fantasias ainda juvenis de artista. Ela lhe devolvia a esperança na sua capacidade de amar, por lhe parecer uma mulher que merecia um grande amor. Esta ilusão durou pouco. Algum tempo depois, estando com ela em Veneza, Musset caiu doente vitimado por uma febre tifoide. Acabou se curando, mas lhe ficou uma ferida no coração. A relação entre eles se modificara. De um amor intenso e sensual,
convertera-se de comum acordo numa espécie de amizade literária. Ele procurava em vão se distrair com outras mulheres quando ela fez o mesmo, ligando-se a um jovem médico italiano. Ele entrou em desespero e voltou a Paris sozinho, para sempre desiludido. A correspondência que trocaram desde então é cheia de calor e confiança mútua, com intensas declarações de amor, mas se fazendo notar da parte dela um tom fraternal, às vezes mesmo maternal. Encontraram-se ainda para um último adeus, e a partir daí ele passou a viver só com o seu desespero, considerando-se um fracassado tanto no amor como na literatura. A separação definitiva se deu em março de 1835. Neste mesmo ano, sem deixar de prosseguir na intensa elaboração de sua obra poética e teatral, escreveu a já mencionada La Confession d'un Enfant du siècle, em que retrata com precisão o caráter não apenas sentimental, mas intelectual e moral do seu sofrimento. Em 1840, Musset já se sentia derrotado pela convicção de que o público não reconhecia o seu gênio. A produção dali por diante começou a cair em qualidade e em quantidade, embora ele viesse a colher algum sucesso com a apresentação de suas peças. Sainte-Beuve a princípio negou, mas depois reconheceu a sua condição de escritor de primeira grandeza. É ponto pacífico entre os críticos que o melhor e mais profundo de sua obra foi escrito entre os 18 e 28 anos. Mas Musset ainda viveu o suficiente para conhecer a consagração a partir de 1850. Seu maior mérito terá sido talvez o de se colocar sempre adiante de seu tempo, dando à sua obra dramática uma justeza e uma profundidade pouco comuns entre os seus contemporâneos. Margot, publicada em 1850, me foi sugerida para integrar esta coleção por Luís de Lima, responsável pela tradução, da melhor qualidade como as demais de sua autoria. Apesar de algumas imperfeições, a novela é bem representativa das qualidades que fizeram de Musset um grande escritor: a leveza de estilo, a delicadeza de sentimentos, o toque mágico no descrever o ambiente tanto urbano como campestre em que se desenrola a ação. Em alguns momentos, atinge inigualável sutileza, como na cena em que Margot, numa viagem de carruagem, repousa o pé sobre a mão do homem por quem se sente perdidamente apaixonada sem que ele saiba. Se a história termina de maneira singela, diria mesmo um tanto ingênua pela ligeireza da solução que lhe deu o autor, tem pelo menos o mérito de um desfecho inesperado e original. Em vez de casto beijo final, como era a moda então, o que se dá é um juntar de lábios que vem a ser o precursor da respiração boca a boca, como método de salvação dos afogados. Fernando Sabino, 1986. Numa grande e gótica mansão da Rua do Perche, no Marais, morava em 1804 uma velha dama conhecida e estimada por todos desse bairro parisiense. Era a senhora Doradour. Mulher dos velhos tempos, não de origem nobre, mas de boa burguesia, rica, devota, alegre e caridosa, levava uma vida bem recatada. Sua ocupação consistia em dar esmolas e jogar um carteado de Boston com seus vizinhos. Em sua casa, almoçava-se às 2h e jantava-se às 9h. Saía apenas para ir à igreja e dar algumas vezes na volta um passeio pela Praça Royale. Em suma, ela conservara os costumes e hábitos de seu tempo, mantendo-se distante da atualidade, lendo seus livros de devoção de preferência aos jornais, deixando o mundo seguir seu curso e pensando somente em morrer em paz. Como gostava de conversar, sendo mesmo um pouco tagarela, mantivera sempre consigo desde que enviuvara 20 anos antes uma dama de companhia, Úrsula, que sempre estava a seu lado e por quem se afeiçoou. Eram vistas sempre juntas na missa, nos passeios, perto da lareira. Úrsula, que ficava com as chaves da adega, dos armários e até da escrivaninha. Era uma solteirona alta, seca, de porte masculino, que falava fazendo bico, bastante autoritária e um bocado ranzinza. A senhora Doradour, que não era alta, pendurava-se tagarelando ao braço dessa desagradável criatura a quem chamava de querida e se deixava dominar por ela. Depositava naquela sua governanta favorita uma cega confiança, tendo mesmo lhe destinado antecipadamente uma boa partilha em seu testamento.
Úrsula não ignorava este fato, e por isso fingia amar sua patroa mais do que a si própria, e quando a ela se referia, erguia os olhos ao céu e dava suspiros de gratidão. Está visto que Úrsula era a verdadeira dona daquela casa. Enquanto a senhora Doradur, imersa na sua espreguiçadeira, tricotava a um canto da sala, Úrsula, munida de seu molho de chaves, atravessava majestosamente os corredores, inspecionava as portas, pagava os fornecedores e atormentava a criadagem. Mas assim que chegava a hora do jantar, havendo convidados, ela surgia toda tímida, de roupas escuras e modestas, cumprimentava compungidamente, sabia se manter afastada e abdicar da sua autoridade. Na igreja, ninguém rezava mais devotamente do que ela, nem mantinha os olhos mais baixos. Por vezes, a senhora Doradur, cuja devoção era sincera, adormecia no meio de um sermão, e Úrsula cutucava de leve, agradando assim ao pregador. A senhora Doradur tinha seus caseiros, inquilinos, procuradores. Úrsula examinava todas as contas e, em matéria de chicanas, era perfeita, incomparável. Graças a ela, não se via naquela casa um único grão de pó. Andava tudo limpo, lustroso, bem escovado, os móveis em ordem, a roupa de cama e mesa impecavelmente branca, a baixela brilhante, os relógios sempre com a hora certa. Tudo isso era necessário à governanta para poder resmungar à vontade e reinar ufanosa na mansão. A senhora Doradur não procurava encobrir os defeitos de sua boa amiga, mas acontece que ela nunca soubera distinguir neste mundo senão o bem. O mal se lhe afigurava como algo obscuro e que ela suportava sem compreender. Aliás, era uma pessoa dominada pelo hábito. Fazia 20 anos que Úrsula lhe dava o braço e que tomavam juntas o café da manhã. Quando sua protegida levantava um pouco demais a voz, a senhora Doradur parava o tricô, levantava a cabeça e perguntava no seu tom bem aflautado: "O que foi, querida?" Mas a querida nem sempre se dignava a responder, ou se entrava em pormenores, falava de tal modo que a senhora Doradur voltava a tricotar, cantarolando para não ouvir mais nada. De repente, descobriu-se que após gozar de tanta confiança, Úrsula enganava todo mundo, a começar pela patroa. Não só fazia seu pé de meia à custa das despesas domésticas que ela geria, mas também já se apropriara por antecipação de sua parte no testamento, de vários objetos, diversas roupas íntimas de agasalhos e até joias. Confiada na impunidade de seus golpes, ela chegou a ponto de subtrair um cofre com diamantes de que, aliás, a senhora Doradur não fazia o menor uso, mas que guardava zelosamente numa gaveta desde tempos imemoriais, como lembrança de seus encantos de outrora. A senhora Doradur não quis de maneira alguma mandar para o banco dos réus uma mulher de quem tanto gostara. Limitou-se a despedi-la, recusando-se a vê-la pela última vez. Mas, subitamente, vendo-se numa tão cruel solidão, derramou lágrimas bem amargas. Apesar de seus sentimentos religiosos, não pôde deixar de maldizer a instabilidade das coisas deste mundo e os impiedosos caprichos da sorte, que não respeitam sequer uma velha e sua crença no semelhante. A um de seus bons vizinhos, o Sr. Desprez, que viera para consolá-la, pediu conselho. "O que vai ser de mim agora?" perguntou. "Não posso viver sozinha. Onde encontrar uma nova amiga? A que acabo de perder me era tão querida, e ela me habituara tanto que, apesar da ingratidão com que me retribuiu, lamento bastante não tê-la mais junto de mim. Quem poderá responder por outra? Que confiança poderei ter agora numa desconhecida?" "A circunstância lastimável que a atingiu", respondeu o Sr. Desprez, "seria ainda mais lastimável se levasse uma alma como a sua a duvidar da virtude. Neste mundo há gente miserável e muito hipócrita, mas há também muita gente honesta. Arrume outra governanta, pesando bem os prós e os contras, mas também sem exagerar nos seus escrúpulos. Sua confiança foi iludida uma vez, isso é um motivo para que não o seja pela segunda." "Creio que o senhor tem razão", replicou a senhora Doradur, "mas estou muito desanimada e, ao mesmo tempo, numa situação embaraçosa. Não conheço viva alma em Paris.
O senhor não poderia me fazer o favor de tomar algumas informações e me descobrir uma jovem honesta que aqui será bem tratada e que servirá pelo menos para me dar o braço quando for à igreja de São Francisco de Assis? O Sr. Desprez, na qualidade de morador do Marais, não era lá muito lépido, nem muito relacionado. No entanto, começou logo a investigar e, alguns dias depois, a senhora Doradour tinha uma nova dama de companhia, a qual, ao cabo de 2 meses, dera toda a sua amizade, pois a mulher era tão despachada quanto hábil. Foi necessário, no entanto, ao fim de 2 ou 3 meses, despedir a nova empregada, não como desonesta, mas como pouco honesta. Isto foi para a senhora Doradour um segundo motivo de desgosto. Mesmo assim, quis fazer nova escolha. Recorreu a toda a vizinhança e até mesmo aos anúncios do Petites Affiches, mas nada conseguiu. Foi tomada pelo desânimo. Viu-se então a boa senhora ir sozinha à igreja, apoiada numa bengala. Resolvera, dizia ela, terminar seus dias sem ajuda de ninguém, e esforçava-se em público por carregar sem azedume a sua tristeza e sua idade, mas as pernas tremiam ao subir a escada, pois já contava com 75 anos. À noite, era encontrada ao pé da lareira, de mãos juntas e cabeça baixa. Dificilmente suportava a solidão. Sua saúde, já fraca, não tardou em se alterar. Aos poucos foi mergulhando na melancolia. Ela tinha um único filho, chamado Gastão, que abraçara bem cedo a carreira das armas e que por ora estava a serviço numa guarnição. Tendo-lhe escrito uma carta para contar suas mágoas, a senhora Doradour pediu-lhe que viesse em seu auxílio naquele tédio em que se encontrava. Gastão tinha muito amor e carinho por sua mãe. Solicitou uma licença e a obteve, mas o local da guarnição era, infelizmente, a cidade de Estrasburgo, onde se encontram, como se sabe, em grande abundância, as mais lindas operárias, principalmente costureirinhas da França. Só lá existem essas alemães morenas que reúnem ao mesmo tempo o langor germânico e a vivacidade francesa. Gastão caíra nas boas graças de 2 lindas vendedoras de tabaco que não queriam de forma alguma que ele partisse. Em vão tentou persuadi-las, chegando até a mostrar a carta recebida da mãe. Mas elas lhe apresentavam tão astutos motivos que ele se deixou convencer e foi adiando dia após dia sua partida. Enquanto isso, a senhora Doradour caiu seriamente enferma. Nascera para viver com alegria, e o desgosto que em outra poderia parecer natural foi para ela uma autêntica enfermidade. Os médicos não sabiam o que fazer. Deixem-me, dizia ela, quero morrer sozinha. Já que tudo quanto eu amava me abandonou, para que me interessar por um resto de vida pela qual ninguém mais se interessa? A mais profunda tristeza reinava naquela casa ao mesmo tempo que a maior desordem. Os criados, considerando sua patroa agonizante e sabendo que seu testamento já fora estabelecido, começaram a negligenciá-la. Os aposentos, outrora tão bem conservados, e os móveis tão bem cuidados, andavam cobertos de pó. Ah, minha querida Úrsula, exclamava a senhora Doradour. Ah, minha querida amiga, onde você está? Você me enxotaria todos esses velhacos. Um dia, em que ela se achava pior do que de costume, viram-na com espanto levantar-se de súbito da cama, abrir as cortinas e pôr os óculos. Tinha na mão uma carta que acabara de chegar e que abriu com muito cuidado. No alto da folha, via-se uma bela vinheta representando o Templo da Amizade, tendo ao centro um altar e sobre este 2 corações chamejantes. A caligrafia era em cursivo avantajado, as palavras perfeitamente alinhadas, com grandes traços de pena nas pontas das maiúsculas. Era uma saudação de Ano Novo redigida mais ou menos nesses termos. Senhora e querida madrinha, é para lhe desejar um bom e feliz Ano Novo que uso esta pena por toda a família, pois sou a única que sabe escrever aqui em casa. Papai, mamãe e meus irmãos também lhe desejam o mesmo. Soubemos que a senhora esteve doente e rogamos a Deus que a conserve, o que certamente acontecerá. Tomo a liberdade de lhe enviar junto nosso pâté de rillettes
e subscrevo-me com todo respeito e muito afeto. Sua afilhada e serva, Margarida Pidelot. Depois de ler a carta, a senhora Doradour colocou-a embaixo do travesseiro e mandou logo chamar o Sr. Desprez, ditando-lhe a resposta. Ninguém na casa teve conhecimento disso, mas assim que seguiu a resposta, a doentinha mostrou-se mais desanuviada e, alguns dias depois, já se apresentava tão alegre e tão bem disposta como nunca estivera antes. II. O cordato patriarca Pidelot era natural da Beauce, província onde passara toda a sua vida e onde contava morrer. Era um velho e honesto caseiro das terras de Onville, perto de Chartres, glebas que pertenciam à senhora Doradour. Em toda a sua vida ele jamais vira uma floresta nem uma montanha, porque nunca deixara a fazenda senão para ir à cidade ou aos arredores, e a Beauce, como é sabido, é apenas uma planície. Já vira, isso sim, um rio, o Eure, que corria perto de sua casa. Quanto ao mar, acreditava nele como num paraíso que um dia chegaria a ver. Por isso, não encontrava no mundo senão 3 coisas dignas de admiração: o campanário de Chartres, uma moça bonita e um belo campo de trigo. Sua erudição limitava-se a saber que faz calor no verão, frio no inverno e o preço dos grãos no último mercado. Mas quando ao meio-dia, sol a pino, a hora em que os lavradores repousam, o bom homem saía do pátio para louvar as suas searas. Dava gosto ver sua alta estatura e seus ombros largos se recortarem no horizonte. Parecia até que o trigo ficava mais aprumado e mais altivo que de costume, que a relha do arado se tornava mais cintilante. À sua passagem, os peões estendidos à sombra e almoçando descobriam-se respeitosamente continuando a comer as apetitosas fatias de pão com queijo. Os bois ruminavam calmamente, os cavalos se empinavam sob a mão do dono que lhes chicoteava a carnuda garupa. Nossa terra é o celeiro da França, dizia por vezes o bom homem. Depois curvava a cabeça retomando a caminhada, olhando os sulcos bem alinhados e entregando-se a toda esta contemplação. A senhora Pidelot, sua mulher, dera-lhe 9 filhos, dos quais 8 rapagões que, embora não tivessem todos 2 metros de altura, pouco faltava. É verdade que essa era a estatura do bom homem, e que sua mulher, sendo também bastante alta, nem por isso deixava de ser a mulher mais bela da região. Os 8 varões, fortes como touros, terror e admiração do povoado, obedeciam ao pai como escravos. Eles eram, por assim dizer, os primeiros e mais zelosos dentre seus empregados, trabalhando alternadamente como carroceiros, lavradores de enxada, malhadores de trigo. Era gostoso dar com esses 8 homões de mangas arregaçadas, forcado em punho, erigindo uma meda de trigo, ou então aos domingos de braço dado indo à missa atrás do pai. E finalmente, à noite, após as tarefas, sentados em volta da comprida mesa da cozinha, em conversas soltas durante a sopa e tocando uns nos outros seus grandes copos de estanhos antes de beber. No seio dessa família de gigantes, veio ao mundo uma criaturinha cheia de saúde, mas de pequena e mimosa estatura. Era o 9º rebento do casal Pidelot. Margarida, a quem chamavam Margot. Sua cabeça não chegava aos cotovelos dos irmãos, e quando seu pai a abraçava, sempre a erguia no ar e a pousava na mesa. A pequena Margot ainda não completara 16 anos. Seu nariz arrebitado, sua boca bem talhada, belos dentes e sempre a sorrir, sua tez dourada pelo sol, seus braços roliços, sua forte cintura davam-lhe um ar de saudável alegria, o que a tornava o encanto da família. Sentada entre os irmãos, brilhava e alegrava a vista com uma sultana sobressaindo num trigal. Palavra de honra que eu não sei, dizia às vezes o bom homem. Como minha mulher se arranjou para me dar essa menina? É um dom da providência. Mas o fato é que esse mimo de filhinha será sempre a alegria da minha vida. Margot dirigia a casa. Mamãe Pidelot, embora ainda se conservasse leve e vigorosa,
Passara-lhe a responsabilidade para que se habituasse desde cedo à ordem e à economia caseiras. Margot cuidava da roupa branca e do vinho, tomava conta da louça que as criadas lavavam, mas era ela que arrumava a mesa, servia a bebida e cantava a sobremesa. As empregadas da casa a tratavam por senhorita Margarida, pois ela lhes impunha respeito. Além disto, como costuma dizer a boa gente do campo, ela era como uma santa. Não se quer dizer com isso que não fosse coquete, porque afinal era jovem, bonita e filha de Eva. Mas que não se atrevesse um rapaz mesmo dos mais ricos da região a lhe apertar a cintura. Ele não se daria bem. O filho de um fazendeiro, chamado Jarry, conhecido como um sujeito grosso, tendo-lhe dado certa vez um beijo quando dançavam, recebeu em troco uma sonora bofetada. O senhor vigário tinha por Margot a maior estima. Quando precisava citar um exemplo, era dela que se lembrava. Chegou mesmo um dia a homenageá-la durante o sermão, apresentando-a como modelo às suas ovelhas. Se o progresso das luzes, como se costuma dizer, não tivesse suprimido as donzelas coroadas de rosas, essa antiga e bela tradição de nossos ancestrais, Margot teria sido coberta de rosas brancas, em vez de ser inspiradora de um sermão. Mas esses senhores de 89 suprimiram muito mais do que isso. Margot sabia costurar e até bordar. Seu pai quisera, além disso, que ela soubesse ler e escrever, e que aprendesse ortografia, um pouco de gramática e geografia. Uma religiosa carmelita encarregara-se de sua educação. Com isso, Margot tornou-se o oráculo da região. Mal ela abria a boca, os camponeses a ouviam pasmos de admiração. Ela lhes explicava que a terra era redonda e eles acreditavam cegamente em suas palavras. Faziam roda à volta dela aos domingos quando dançava na relva, pois tivera um mestre de dança e seu passo de burrê encantava todo o mundo. Em resumo, ela encontrava jeito de ser ao mesmo tempo amada e admirada, o que pode parecer no mínimo difícil. O leitor já sabe que Margot era afilhada da senhora Dorador e que fora ela quem escrevera num belo papel com vinhetas os votos de Feliz Ano Novo. Esta carta, que não chegara a ter 10 linhas, custara à jovem provinciana muita reflexão e embaraço, pois não era muito boa em redação. Seja como for, a senhora Dorador, que sempre gostara de Margot e que a conhecia como a moça mais direita da região, resolveu pedi-la a seu pai para fazer dela, se possível, sua dama de companhia. Papai Pidelot estava uma tarde em seu pátio muito ocupado em observar uma roda nova que acabavam de colocar numa de suas charretes. Mamãe Pidelot, de pé sob o alpendre, segurava firmemente com uma tenaz bem grande o focinho de um touro espantadiço, a fim de impedi-lo de se mover enquanto o veterinário fazia-lhe curativos. Os peões vinham afagando os cavalos de volta do bebedouro. Estava na hora de recolher o gado. Uma imponente procissão de vacas dirigia-se para o estábulo ao pôr do sol. E Margot, sentada num feixe de grama, lia um número antigo do Jornal do Império que o cura lhe emprestara. O próprio padre apareceu naquele momento, aproximou-se de Pidelot e entregou-lhe uma carta da parte da senhora Dorador. O bom homem abriu o envelope com todo respeito, mas assim que leu as primeiras linhas, foi forçado a se sentar num banco. Tamanha foi sua surpresa e emoção. "Ela pede minha filha", exclamou. "Minha única filha, minha querida Margot." Ao ouvir estas palavras, a senhora Pidelot acorreu apavorada. Os rapazes que voltavam do campo rodearam o pai. Apenas Margot ficara de lado, não ousando sequer se mexer ou respirar. Após as primeiras exclamações, a família toda se manteve um pouco em silêncio. O cura começou então a falar e a enumerar todas as vantagens que Margot teria em aceitar a proposta da madrinha. A senhora Dorador era grande benfeitora dos Pidelot, a quem prestara grandes serviços. Ela precisava agora de alguém que lhe tornasse a vida agradável, que cuidasse dela e de sua casa. Por isso se dirigia com toda a confiança aos seus caseiros. Ela não deixaria de tratar bem a afilhada e lhe garantir o futuro. Pai Pidelot ouviu o cura sem dizer palavra. Depois pediu prazo de alguns dias para refletir sobre a solução a tomar.
Foi somente ao cabo de uma semana, após muita hesitação e lágrimas, que resolveu deixar Margot seguir para Paris. A mãe estava inconsolável. Dizia que era uma vergonha fazer da filha uma criada, quando lhe bastava apenas escolher entre os mais belos rapazes da região para se tornar uma rica fazendeira. Os irmãos de Margot, pela primeira vez na vida, não conseguiam chegar a um acordo. Discutiam sem parar, uns consentindo, outros recusando. Enfim, era uma autêntica desordem e um desgosto incrível naquela casa. Mas o chefe Pidelot não esquecera que, num dos anos ruins, a senhora Dorador, em vez de lhe exigir pagamento, ainda lhe enviara uma bolsa com escudos. Impôs silêncio e decidiu que a filha partiria. No dia seguinte da partida, atrelaram um cavalo à tipóia, a fim de conduzir Margot até a Chartres, onde tomaria a diligência. Naquele dia, ninguém foi trabalhar no campo. O povoado quase em peso se reuniu no pátio da fazenda. Haviam preparado para Margot um enxoval completo. O interior, a traseira e a capota da tipóia estavam repletos de caixas e maletas. Os Pidelot não queriam que a filha fizesse má figura em Paris. Margot já se despedira de todos e ia abraçar o pai, quando o cura pegou sua mão e lhe fez uma alocução paternal sobre a viagem, sobre a vida futura e sobre os perigos que ela iria encontrar. «Conserve o seu recato, minha filha», exclamou o digno padre ao terminar, «porque é o mais precioso dos tesouros. Não perca nunca o tino, que Deus fará o resto». O bravo Pidelot ficou tão comovido que as lágrimas lhe escorriam pelo rosto, embora não tivesse compreendido tudo no discurso do padre. Estreitou a filha ao coração, beijou-a, afastou-a de si e voltou a abraçá-la. Sua comoção mal lhe permitia falar. «Segue bem os conselhos do senhor vigário», conseguiu dizer com voz embargada. «Não os esqueça, minha querida filhinha». Depois acrescentou bruscamente. «Com 1000 diabos, não esqueça mesmo». O vigário, que se preparava para dar a bênção a Margot, ficou paralisado com a blasfêmia proferida por Pidelot. Foi para dominar a emoção que o bom homem dissera aquelas palavras, virou as costas ao cura e voltou para casa sem dizer mais nada. Margot subiu na charrete e o cavalo já ia partir, quando se ouviu um soluço tão profundo que todos olharam naquela direção. Avistaram então um rapazinho de uns 14 anos, a que ninguém prestara atenção. Era chamado de Pierrot, e sua ocupação não era lá muito atraente, pois guardava perus, mas gostava perdidamente de Margot. Só que não era amor, era amizade. Margot também gostava do pobre diabo. Muitas vezes lhe dera um punhado de cerejas ou um cacho de uvas para acompanhar seu pão seco. Como ele era inteligente, ela tinha prazer em ouvi-lo falar, e conversando, ia lhe ensinando o pouco que ela sabia. E como eram quase da mesma idade, acontecia muitas vezes que, terminada a lição, a professora e o aluno ficavam brincando de esconde-esconde. Naquele momento, Pierrot estava usando um par de tamancos que Margot lhe dera, condoída por vê-lo andar descalço. De pé a um canto do pátio, rodeado pelo seu modesto rebanho, Pierrot olhava para os tamancos e chorava de todo o coração. Margot fez-lhe sinal para que se aproximasse e estendeu-lhe a mão. E ele a tomou e a levou ao rosto como se quisesse beijá-la, mas encostou-a aos olhos, de onde ela retirou toda banhada de lágrimas. Margot deu um último adeus à mãe e a charrete pôs-se em marcha. III. Assim que Margot subiu na diligência em Chartres, só em pensar que iria viajar 20 léguas e veria Paris, ficou tão excitada que se esqueceu até de comer e de beber. Apesar de desolada por deixar sua terra, não podia se furtar a sensação de curiosidade que a atraía por aquela maravilhosa cidade que seus olhos iriam contemplar. Dentre os companheiros de viagem, se destacava um caixeiro viajante que, como todos os seus colegas de profissão, era extremamente falador. Margot ouvia suas histórias com devoção religiosa.
Pelas poucas perguntas que ela conseguiu arriscar, ele percebeu o quanto ela era inexperiente e, para se exibir ainda mais, fez da capital um retrato tão extravagante e empolado que quem o ouvisse não saberia dizer se se tratava de Paris ou de Pequim. Margot nem pensava em interrompê-lo, e ele, por sua vez, nem pensava que no primeiro passo que ela desse, iria ver que ele mentira. O que prova que nunca é demais admirar o supremo encanto da presunção. As carruagens que vêm de Chartres entram em Paris pelos Campos Elíseos. Imagine-se a admiração de uma provinciana deparando com essa magnífica entrada, que não tem o que se lhe compare no mundo, e que se diria feita para receber um herói em triunfo, dono do resto do universo. As tranquilas e estreitas ruas do Marais causaram logo a Margot uma sensação de melancolia. Entretanto, quando parou diante da porta da senhora Doradour, a bela aparência da casa encantou-a. Levantou a aldrava com mão trêmula e bateu com um sentimento misto de temor e prazer. A senhora Doradour estava esperando a afilhada, recebeu-a de braços abertos, fez-lhe 1000 carícias, chamou-a de filha, sentou-a numa poltrona e mandou que lhe servissem logo o jantar. Ainda meio aturdida pelos ruídos durante a viagem, Margot contemplava a tapeçaria, o forro lavrado do teto e das paredes, os móveis dourados, mas principalmente os belos espelhos que decoravam o salão. Ela, que jamais se penteara a não ser diante do espelho de barba do pai, achou encantador e prodigioso ver sua imagem repetida em torno de si de maneiras tão diferentes. O tom delicado e polido da madrinha, suas expressões refinadas e comedidas, causaram-lhe grande impressão. A própria indumentária da simpática senhora, seu amplo vestido de seda com flores estampadas, sua rica touca e cabelos empoados, convenceram Margot de que se encontrava na presença de um ser extraordinário. Como era dotada de espírito ágil e ao mesmo tempo tinha tendência à imitação tão natural na tenra idade, bastou uma horinha de conversa com a senhora Doradour e já pensava em tomá-la por modelo. Aprumou-se, ajeitou a touca e fez apelo a tudo quanto sabia de gramática. Infelizmente, um pouco do excelente vinho que a madrinha lhe fizera beber puro para compensar o cansaço da viagem embaralhava-lhe as ideias. Suas pálpebras se fechavam. A senhora Doradour a tomou pela mão e levou-a para um belo quarto, após o que abraçou-a de novo e, desejando-lhe boa noite, retirou-se. Logo a seguir bateram à porta. Apareceu uma camareira que entrou, retirou o xale e a touca de Margot e se pôs de joelhos para descalçá-la. Margot dormindo em pé e a deixando a outra agir. Foi somente quando a camareira lhe tirou a camisa que percebeu estar sendo despida e, sem refletir que já estava completamente nua, fez enorme vênia à camareira dispensando-a. Em seguida, tratou de recitar logo suas preces da noite e se enfiou rapidamente na cama. À luz da lamparina, notou que seu quarto também tinha móveis dourados e ali se achavam daqueles magníficos espelhos que tanto a excitaram. Acima do espelho, numa espécie de florão, havia um par de pequenos cupidos bem torneados que lhe pareceram espíritos tutelares convidando-a a se mirar. Depois de prometer a si mesma que faria isso com frequência, adormeceu deleitosamente. Levantar cedo é hábito no campo. Nossa pequena camponesa acordou pela manhã com os pássaros, sentou-se na cama e, percebendo no querido espelho seu belo rostinho estremunhado, se presenteou com um gracioso sorriso. A camareira não tardou a aparecer perguntando respeitosamente se a senhorita desejava tomar banho. Ao mesmo tempo, colocou em seus ombros um roupão de flanela escarlate que a Margot pareceu um manto real. O banheiro da senhora Doradour era um retiro mais mundano do que deveria ser o banheiro de uma dama devota. Fora construído ao tempo de Luís XV. A banheira ficava em cima de um estrado, bem no centro de uma abóbada em estuque, com rosas douradas e os inevitáveis cupidos planando exuberantes no teto. No painel oposto ao estrado, uma cópia das banhistas de Boucher, feita talvez pelo próprio pintor. Uma guirlanda de flores pendia dos lambris, um tapete bem macio cobria o soalho e uma cortina de seda graciosamente arrepanhada deixava penetrar através da persiana uma misteriosa meia-luz.
É claro que todo este luxo estava um pouco desbotado pelo tempo, com os dourados já descascando, mas por isso mesmo dava um prazer diferente. Era como que sentir um resto de perfume desses 60 anos de loucura em que reinara um monarca bem amado. Margot, sozinha nesta saleta, aproximou-se timidamente do estrado. Examinou primeiro os grifos dourados de cada canto da banheira. Ela não se atrevia a entrar na água que lhe pareceu ser no mínimo água de rosas. Suavemente mergulhou nela uma perna, depois a outra, e ficou de pé, contemplativa diante do painel. Ela não entendia de pintura. As ninfas de Boucher pareceram-lhe deusas. Não conseguia imaginar que semelhantes mulheres pudessem existir na terra, que se pudesse comer com mãos tão alvas, nem caminhar com pés tão pequenos. O que não teria dado para ser assim tão bela? Ela nem desconfiava que com suas mãos meio queimadas pelo sol, valia 1000 vezes mais do que aquelas bonecas. Um leve movimento da cortina tirou-a daquela distração. Estremeceu toda só em pensar que poderia ser surpreendida assim, e mergulhou na água até o pescoço. Uma sensação de voluptuosidade e de bem-estar não tardou em tomar conta dela. Começou como fazem as crianças, por brincar na água com a ponta do roupão. Depois se divertiu contando as flores e as rosáceas do aposento. Em seguida, examinou os cupidos, mas não gostou da barriguinha deles. Descansou a cabeça na borda da banheira e olhou pela janela entreaberta. O banheiro ficava no andar térreo e a janela dava para o jardim. Não era evidentemente um jardim inglês, mas um jardim antigo à moda francesa, tão bom quanto qualquer outro. Belas aleias de saibros, ornadas de pequenas árvores, com grandes canteiros multicores, lindas estátuas a boa distância uma das outras, e ao fundo um labirinto de arbustos. Margot apreciava o labirinto, cuja sombria entrada a deixava sonhadora. Lembrou-se do esconde-esconde e imaginou que no meio daqueles arbustos devia haver bons esconderijos. Um belo moço em uniforme de hussardo saiu do labirinto naquele momento dirigindo-se para casa. Depois de atravessar os canteiros, passou tão perto da janela do banheiro que seu cotovelo sacudiu a persiana. Margot não pôde conter um gritinho que o susto lhe provocou. O moço logo parou, abriu a persiana e pôs a cabeça para dentro. Viu Margot em seu banho e, mesmo sendo um hussardo, ficou vermelho. Margot corou também, e o jovem hussardo se afastou. IV. Existe sob o sol uma coisa desagradável para todo mundo, e particularmente para as mocinhas. É que a sensatez é uma qualidade que dá trabalho para se conseguir, e que quando se quer ser unicamente sensato, muitas vezes é preciso sofrer, enquanto que para cometer tolices basta apenas deixar correr, não refletir. Homero nos ensina que Sísifo era o mais sábio dos mortais. Entretanto, os deuses o condenaram por unanimidade a rolar um enorme rochedo para o alto de uma montanha, de onde logo despencava sobre o pobre homem que recomeçava a empurrá-lo. Os críticos se esgotam até hoje buscando a razão desse suplício. Quanto a mim, não duvido que nessa bela alegoria os antigos tenham querido representar a sabedoria, a sensatez, quer dizer, uma enorme pedra que rolamos sem parar e que nos rola incessantemente sobre a cabeça. Notem que no dia em que ela nos escapa, ninguém leva em conta que a rolamos anos a fio, enquanto que, por outro lado, se um louco pratica por acaso uma ação sensata, todo mundo fica satisfeito. A loucura está longe de ser uma pedra, é uma bolha de sabão que vai bailando diante de nós e se colore como o arco-íris de todos os matizes da criação. Acontece, é verdade, que a bolha estoure e nos espirre algumas gotas de água nos olhos, mas logo se forma outra, e para mantê-la no ar, não precisamos senão soprá-la. Com estas reflexões filosóficas, só quero fazer ver que não é de admirar que Margot se tenha namorado do moço que a surpreendera tomando banho, acrescentando ainda que, por isso, não devemos fazer mau juízo dela. Quando o amor se intromete nas nossas coisas, não precisa muito que o ajudemos, e sabemos também que lhe fechar as portas não é o meio de impedi-lo que entre, pois vejamos como ele entrou aqui pela janela. Aquele belo moço vestido de hussardo
não era outro senão Gastão, filho da senhora Dorador, que conseguira escapulir não sem custo aos amoricos lá da guarnição e que acabava de chegar à casa de sua mãe. Quis o destino que o quarto onde estava Margot ficasse num canto da casa e que o do moço também, sendo as janelas de ambos frente a frente e bastante próximas uma da outra. Margot almoçava com a senhora Dorador e passava com ela quase toda a tarde até a hora do jantar, mas das 7 da manhã até o meio-dia permanecia no seu quarto. Ora, Gastão, na maior parte do tempo, também permanecia no dele durante aquele período. Margot não encontrava nada melhor a fazer do que ficar sentada junto à janela, costurando e olhando para o seu vizinho. A vizinhança, desde sempre, deu origem a grandes males. Não há nada de mais perigoso que uma bela vizinha. Fosse ela feia, ainda assim não confiaria muito, pois à força de vê-la sem cessar, acabaríamos por achá-la bonita. Gastão tinha um pequeno espelho redondo pendurado à janela como era de costume entre os rapazes. Diante desse espelho, ele se barbeava, se penteava e punha a gravata. Margot reparou que os belos cabelos louros dele eram naturalmente crespos. Isto a motivou a comprar um frasco de óleo com essência de violeta, tomando cuidado para que os pequenos bandós de cabelos negros que saíam de sua touca estivessem sempre bem lisos e bem brilhantes. Ela notou ainda que Gastão possuía belas gravatas que mudava constantemente. Ela comprou uma dúzia de grandes lenços de seda, os mais bonitos que havia no Marais. Gastão tinha também certo hábito que indignava bastante o filósofo de Genebra e que o indispusera com seu amigo Green. Ele fazia as unhas, como dizia Rousseau, com um instrumento adequado. Margot não era filósofa da envergadura de Rousseau. Em vez de se indignar, comprou uma escova e, para ocultar suas mãos, que eram um pouco avermelhadas, como já foi dito, passou a usar mitênis pretas, que deixavam ver apenas a ponta dos dedos. Gastão tinha ainda muitas outras belas coisas que Margot não podia imitar, como, por exemplo, calças vermelhas e uma túnica azul com alamares pretos. Margot possuía, é verdade, um roupão de flanela escarlate, mas que replicara a túnica azul. Sob pretexto que tinha dor de ouvidos, fez para usar de manhã um pequeno gorro de veludo azul. Tendo avistado à cabeceira de Gastão o retrato de Napoleão, quis ter na sua o de Josefina. Finalmente, ao ouvir Gastão dizer um dia ao almoço que gostava muito de uma boa omelete, Margot dominou sua timidez e praticou um ato de coragem. Declarou que ninguém no mundo sabia preparar uma omelete melhor do que ela, que em casa dos seus pais era ela que as fazia sempre, e por isso rogava à madrinha que provasse uma feita por suas mãos. Assim, procurava a pobre moça dar mostras de seu modesto amor, mas Gastão não lhe prestava muita atenção. Como é que um rapaz afoito, altivo, habituado aos prazeres mundanos e às regalias de ser militar em guarnição, poderia ter notado aquelas manobras infantis? As costureirinhas de Estrasburgo, em caso de paixonite, teriam agido de outra forma. Gastão jantava com sua mãe, depois saía pelo resto da noite. E como Margot não podia dormir antes que ele chegasse, ficava à sua espera, espreitando pela cortina da janela. Acontecia mesmo que o moço, algumas vezes, ao ver a luz no quarto dela, perguntava a si mesmo ao entrar no corredor: por que essa menina não está dormindo? E acontecia ainda que, ao fazer sua toilette, lançava sobre Margot um olhar distraído, que a penetrava até a alma. Ela, porém, virava logo a cabeça, pois preferia morrer a pretender enfrentar aquele olhar. É preciso dizer que, no salão, ela já não se mostrava assim. Sentada junto à madrinha, se esforçava em parecer séria, reservada e em escutar polidamente a tagarelice da senhora Dorador. Quando Gastão lhe dirigia a palavra, ela lhe respondia da melhor maneira possível, mas o que poderá parecer singular, sem a menor emoção. Quem puder que explique o que se passa na mente de uma mocinha de 15 anos. O amor de Margot estava, por assim dizer, trancado no quarto, onde o deixava quando saía e onde o encontrava na sua volta. Mas ela escondia a chave da porta para que ninguém pudesse, em sua ausência, profanar o seu pequeno santuário. É fácil, aliás, supor que a presença da senhora Dorador a tornasse circunspecta
e a obrigasse a refletir, pois esta presença lhe recordava sem cessar a distância que a separava de Gastão. Outra que não fosse Margot, talvez se tivesse desesperado ou sarado logo diante do perigo de sua paixão, mas Margot jamais se interrogara, mesmo no fundo do coração, de que lhe serviria um tal amor, e, com efeito, haverá pergunta mais vazia de sentido que a que se costuma fazer aos apaixonados? Aonde será que isso leva? Ora, minha gente, isso leva simplesmente ao amor. Assim que Margot acordava, pulava da cama e corria descalça, ainda de touca, a espreitar pela fresta da cortina para ver se Gastão já tinha aberto suas gelosias. Se estivessem cerradas, ela voltava correndo para a cama e ficava esperando o momento em que ouviria o ruído do trinco, no que nunca se enganava. Chegado esse momento, ela calçava as pantufas, punha o roupão, abria também sua janela e inclinava a cabeça de um lado para o outro, com ar sonolento, como para ver que tempo estava fazendo. Encostava então um dos batentes da janela de maneira a poder ser vista apenas por Gastão. Depois, pousava seu espelho sobre uma mesinha e começava a pentear seus belos cabelos. Ignorava que uma verdadeira coquette só se mostra quando está embelezada e nunca enquanto se embeleza. Como Gastão se penteava diante dela, ela também se penteava diante dele. Disfarçada por seu espelho, ela arriscava tímidas olhadelas na direção dele, mas baixava logo os olhos quando Gastão a percebia. Quando seus cabelos já estavam bem penteados e amarrados, colocava na cabeça a pequena touca de tule, de bordados rústicos de que não quisera se desfazer. Era toda branca, bem como a grande gola pendente que lhe cobria os ombros, o que fazia parecer uma freirinha. Ficava então de braços nus, saia curta, à espera do café. Daí a pouco aparecia Pelágia, sua camareira, trazendo uma bandeja e escoltada pelo gato da casa, presença indispensável no Marré, que não deixava nunca de ir todas as manhãs se roçar um pouco em Margot. Ele gozava também do privilégio de se instalar numa poltrona diante dela e compartilhar de seu desjejum. Isto não era para ela, como se pode pensar, senão um pretexto de coquetismo. O gato, que já era velho e mimado, enrodilhado feito uma bola, recebia dela muito compenetrado uma porção de beijos que não lhe eram destinados. Margot o provocava, pegava-o ao colo, atirava-o na cama, ora acariciando, ora excitando. Há uns 10 anos que estava naquela casa. Nunca fora tão festejado, e embora não parecesse lá muito satisfeito com isso, aceitava tudo com paciência, porque era de boa índole e gostava de Margot. Depois de tomar o café, ela se aproximava de novo da janela, espiava ainda um pouco se fazia bom tempo e empurrava o batente, mas sem fechar completamente. Para quem tivesse um instinto de caçador, seria então o momento de ficar à mira. Margot acabava sua toilette, e pensam que ela se mostrava? De jeito nenhum. Ela morreria de medo de ser vista e do desejo de se deixar ver. E era Margot uma moça sensata? Era sensata, sim, honesta e inocente. E que mais ela fazia? Calçava-se, punha a nágua, enfiava o vestido e de quando em quando, pela fresta da janela, dava para vê-la estender a mão procurando um alfinete sobre a mesa. E que teria feito se a surpreendessem? Iria fechar logo a janela. Por que então deixá-la entreaberta? Perguntem a ela que eu não sei. Assim estavam as coisas quando, certo dia, a senhora Doradura e seu filho tiveram uma longa conversa em particular. Estabeleceu-se entre eles um ar de mistério e conversavam frequentemente usando palavras com sentido encoberto. Pouco tempo depois, a senhora Doradura disse a Margot: "Minha querida menina, você vai visitar sua mãe. Nós passaremos o outono em Onville." Cinco. A casa de Onville ficava a 1 légua de Chartres e a cerca de meia légua da fazenda onde moravam os pais de Margot. Não era propriamente um palacete, mas sim uma belíssima casa de campo com um parque imenso. A senhora Doradure não ia ali com frequência e havia muitos anos que lá só mantinha um administrador. Essa viagem precipitada
As entrevistas secretas entre o moço e a velha dama deixaram Margot surpresa e preocupada. Havia apenas 2 dias que a senhora Doradur chegara e as bagagens não tinham sido todas abertas quando se avistaram caminhando pela planície em direção da casa 10 colossos em boa ordem. Era a família Pidelot que vinha apresentar seus cumprimentos. A mãe trazia uma grande cesta de frutas, cada filho um vaso de goivos, e o cordato patriarca à frente vinha todo emproado, com 2 enormes melões escolhidos por ele mesmo e considerados os melhores do seu pomar. A senhora Doradur recebeu tais presentes com sua costumeira afabilidade e, como já previra a visita de seus caseiros, retirou logo do armário 8 coletes de tecido lustroso, uma peça de renda para a mamãe Pidelot e para o pai um bom chapéu de feltro de abas largas, com fivela de ouro prendendo a fita da copa. Terminada a troca de cumprimentos, Margot, radiante de alegria e de saúde, compareceu perante a família. Depois dos abraços e beijos, a madrinha fez-lhe grandes elogios, gabando sua doçura, sensatez e jovialidade. E as faces da mocinha, ainda rubras pelos beijos que recebera, coloriram-se ainda mais de uma púrpura muito viva. Mamãe Pidelot, ao ver o esmero com que se apresentava Margot, achou que ela deveria estar feliz e não pôde deixar de dizer, como boa mãe que era, que nunca a vira tão bonita. É verdade, eu juro que também acho, disse o pai. É verdade, sim, repetiu uma voz que fez Margot estremecer até o fundo do coração. Era Gastão que acabara de entrar. Naquele momento, a porta ficara aberta e por ela se avistava na antecâmara o pequeno guardador de perus. Pierrot, que tanto chorara quando da partida de Margot. Ele seguira seus patrões a pequena distância e, não ousando penetrar no salão, fez de longe uma tímida saudação. Quem é aquele rapazinho? Perguntou a senhora Doradur. Venha cá, pequeno, venha nos cumprimentar. Pierrot cumprimentou de novo, mas ninguém conseguiu fazer com que entrasse. Ficou vermelho e saiu dali correndo feito uma bala. Será mesmo verdade que você me acha bonita? Repetia para si mesmo Margot em voz baixa, passeando sozinha no parque após a família se retirar. Mas que atrevimento dos moços dizer semelhantes coisas diante de todo mundo! A mim, que não me atrevo a fixar os olhos nele, como pôde me dizer tão alto uma coisa que jamais pude ouvir sem corar? Vai ver que isso nele já deve ser um hábito, ou então disse por indiferença. Entretanto, dizer a uma mulher que a acha bonita não é pouco, e se parece mais ou menos com uma declaração de amor. Sob efeito deste pensamento, Margot se deteve e se perguntou o que era na realidade uma declaração de amor. Ela ouvira falar muito disso, mas não entendia muito bem como era. Como é que se diz quando se ama? Perguntou-se, e ela não podia imaginar que pudesse se resumir somente nisto. Eu te amo. Achava que devia ser bem diferente, que devia haver algum segredo, uma linguagem especial, algum mistério transbordando de perigo e de encanto. Ela não lera até então senão um romance, nem se sabe qual era o título. Era um volume desemparelhado que achara no sótão do pai. Contava a história de um bandido siciliano que raptava uma freira, e nele liam-se algumas frases ininteligíveis que julgara serem palavras de amor. Ela ouvira o vigário dizer que todos os romances eram bobagens, mas o que desejava era apenas conhecer a verdade. E a quem se atreveria a perguntar? O quarto de Gastão em Onville não era tão próximo do dela quanto o de Paris. Nada de olhares furtivos, nada de ruídos de trinco. Todos os dias, às 5 horas da manhã, a sineta perto da janela dele ressoava fracamente. Era o monteador despertando Gastão, que logo se levantava e partia para a caça. Escondido atrás da persiana, via-o cercado por seus cães, espingarda em punho, montar a cavalo e desaparecer na cerração que recobria os campos. Seus olhos o seguiam com tanta emoção, como se fora uma castelã cativa que visse o noivo partir para a Guerra Santa na Palestina. Acontecia frequentemente que Gastão, em vez de abrir a primeira cerca, fazia seu cavalo transpô-la num salto. Margot, ao presenciar aquilo, dava profundos suspiros, ora suaves, ora aflitos. Ela imaginava que eram muitos e terríveis os perigos que corriam os caçadores.
Quando Gastão voltava à tardinha, coberto de poeira, ela o examinava dos pés à cabeça para se certificar de que ele não tinha nenhum ferimento, como se voltasse de um combate. Mas quando via tirar da bolsa uma lebre ou um par de perdizes que atirava na mesa, parecia-lhe ver um guerreiro triunfante carregado dos despojos do inimigo. O que ela receava aconteceu certo dia. Gastão, ao pular um valado, caiu do cavalo, tombou de cheio num espinheiral e sofreu alguns arranhões. Este ligeiro acidente foi causa de pungentes emoções. A sensatez de Margot quase a abandonou por completo. Esteve a ponto de desmaiar. Depois ficou de mãos postas e rezou baixinho, o que ela não daria para que lhe permitissem enxugar o sangue que escorria da mão do jovem caçador. Pôs no bolso seu mais lindo lenço, o único bordado que tinha, e esperou com impaciência a oportunidade para deixá-lo cair distraidamente, a fim de que Gastão pudesse por um instante envolver nele a mão, mas não obteve essa doce satisfação. O cruel rapaz estava jantando e algumas gotas escorriam do seu ferimento. Ele recusou o lenço de Margot e enrolou no pulso seu próprio guardanapo. Margot sentiu-se tão magoada que seus olhos se encheram de lágrimas. Apesar de tudo, ela não podia pensar que Gastão desprezava o seu amor, mas que o ignorava. Que fazer então? Ora Margot se resignava, ora se impacientava. Os acontecimentos mais corriqueiros tornaram-se para ela sucessivamente motivos de alegria ou de desgosto. Uma palavra de cortesia, um olhar de Gastão a tornavam feliz pelo dia todo. Se ele atravessava o salão sem dar por ela, ou se ao se retirar à noite não lhe dirigia um leve cumprimento como de costume, ela passava a noite procurando descobrir o que teria feito para desgostá-lo. Se ele se sentava perto dela, por acaso, e se lhe fazia um elogio pelo seu bordado, ela resplandecia de prazer e gratidão. Se ele recusava à mesa no jantar comer de um prato que lhe oferecia, ela imaginava logo que ele deixara de amá-la. Havia certos dias, então, em que ela sentia, por assim dizer, pena de si mesma. Chegava a duvidar de sua própria beleza, achando-se medonha o resto do dia. Noutras ocasiões, seu orgulho feminino revoltava-se. Por vezes, diante do espelho, dava de ombros despeitada ao pensar na indiferença de Gastão. Num gesto de raiva e de desânimo, amarrotava a gola engomada e enterrava a touca até os olhos. Um impulso de altivez despertava seu coquetismo, e também, subitamente, ela aparecia no meio do dia toda enfeitada, com o vestido domingueiro, como para protestar com todas as suas forças contra a injustiça do destino. Margot, em sua nova situação, conservava os hábitos do antigo modo de viver. Enquanto Gastão ia à caça, passava frequentemente suas manhãs na horta. Manejava com perfeição a foice, o ancinho e o regador, e mais de uma vez deu bons conselhos ao hortelão. A horta expandia-se diante da casa e lhe servia também de canteiro. Flores, frutas e legumes ficavam juntos. Margot gostava principalmente de uma grande latada recoberta de pêssegos esplêndidos. Tinha com ela um cuidado extremo, e todos os dias escolhia dali parcimoniosamente frutas para a sobremesa. Havia na latada um pêssego bem maior que os demais. Margot não tinha coragem de o colher. Achava-o tão macio e lustroso, com a sua bela cor púrpura, que não ousava arrancá-lo da árvore, pois lhe parecia um crime comê-lo. Nunca passava por ele sem admirá-lo, e chegara a recomendar ao hortelão que não o tocasse, sob pena de incorrer em sua cólera e nas repreensões da madrinha. Um dia, ao pôr do sol, Gastão, voltando da caça, atravessou o pomar. Premido pela sede, estendeu a mão ao passar perto da latada, e o acaso quis que ele arrancasse o fruto preferido de Margot, que mordeu sem cerimônia. Ela estava a alguns passos dali regando um canteiro de legumes. Acorreu imediatamente, mas o jovem caçador, sem sequer dar por ela, prosseguiu seu caminho. Após uma ou duas dentadas, jogou o fruto no chão e entrou em casa. Margot vira de relance que o seu querido pêssego estava perdido. O gesto brusco de Gastão, o ar de indiferença com que jogara fora o pêssego produziram na moça um efeito estranho e inesperado. Ficara desolada e, ao mesmo tempo, feliz.
pois pensou que Gastão devia estar com muita sede devido ao sol ardente que fazia, e que aquela fruta lhe causara prazer. Apanhou o pêssego, e após soprar nele para limpar a poeira, olhou à volta para ver se não estava sendo observada, e aplicou-lhe um furtivo beijo. Mas ao mesmo tempo não pôde se conter e deu também uma dentada no fruto para lhe experimentar o sabor. Não sei que singular ideia lhe passou pela cabeça, e pensando talvez no pêssego, talvez em si mesma, sussurrou: "Moço ruim, você nem suspeita o que está desperdiçando." Que os leitores me perdoem pelas infantilidades que relato, mas como poderia eu contar outra coisa sendo minha heroína uma menininha? A senhora Doradur fora convidada para jantar num castelo das redondezas. Levou consigo Gastão e Margot. Saíram de lá muito tarde, e era noite cerrada quando retomaram o caminho de volta. Margot e sua madrinha ocupavam o fundo da carruagem. Gastão, sentado no banco paralelo ao do fundo, não tendo ninguém ao seu lado, se estendera sobre a almofada, ficando quase que deitado. Era uma bela noite de luar, mas o interior da carruagem estava bem escuro e só alguns raios de luz ali penetravam por instantes. A conversa ia afrouxando, um bom jantar, um pouco de cansaço, a escuridão, o suave balancear da carruagem, tudo convidava os nossos viajantes ao sono. A senhora Doradur foi a primeira a adormecer, e maquinalmente pousou o pé sobre o banco da frente sem se importar em incomodar ou não Gastão. O ar estava fresco. Uma espessa manta jogada sobre os joelhos cobria ao mesmo tempo madrinha e afilhada. Margot, aninhada em seu canto, nem se mexia, apesar de ainda estar bem acordada. Sua curiosidade em saber se Gastão já adormecera era grande. Achava que, estando de olhos abertos, ele também devia estar. Ela o olhava sem vê-lo e perguntava a si mesma se ele também o fazia. Sempre que um pouco de claridade penetrava na carruagem, ela se arriscava a tossir levemente. O moço permanecia imóvel e a mocinha não ousava falar, receando perturbar o sono da madrinha. Estendeu a cabeça e olhou para fora. A ideia de uma longa viagem se assemelha tanto com a ideia de um longo amor que, ao contemplar o luar e os campos, Margot esqueceu logo que estava a caminho de Onville. Semicerrou as pálpebras e, sempre olhando as árvores passando lá fora, imaginou que estava indo para a Suíça ou para a Itália junto com a senhora Doradur e seu filho. Este sonho, como é de supor, se entrelaçou com muitos outros, tão amorosos que a ele se entregou inteiramente. Ela se viu não como mulher de Gastão, mas como sua noiva, correndo o mundo, amada por ele, tendo o direito de amá-lo. O término da viagem era a felicidade, essa encantadora palavra que ela repetia sem cessar e que, felizmente para ela, tão pouco compreendia. Para melhor sonhar, fechou os olhos por completo, cochilou e, numa atitude involuntária, fez como a senhora Doradur. Estendeu seu pé para a almofada que estava diante de si. O acaso fez com que pousasse esse pé, aliás bem pequeno e bem calçado, precisamente sobre a mão de Gastão. Ele pareceu nada sentir, mas Margot despertou sobressaltada, mas não retirou o pé imediatamente, apenas o deixou escorregar um pouco mais de lado. Seu sonho a embalara a tal ponto que o próprio despertar não o extinguiu. Não poderia pôr o pé no banco em que dormia seu amado uma vez que estavam ambos indo para a Suíça? Pouco a pouco, porém, a ilusão se dissipou. Margot começou a pensar no desatino que cometera. Será que ele percebeu? Perguntava a si mesma. Será que ele dorme ou está fingindo? Se percebeu, por que não retira a mão? E se está dormindo, por que não acordou com o que aconteceu? Talvez me despreze tanto que nem se dignou a demonstrar que sentiu meu pé. Pode ser que nem ligue, e que, fingindo não ter sentido nada, esteja esperando que eu recomece. Talvez pense que eu também esteja dormindo. Em todo caso, não é nada agradável sentir um pé sobre a mão, a menos que se ame a dona do pé. Meu pé deve ter sujado sua luva, pois caminhamos bastante hoje. Mas pode ser também que ele queira mostrar que pouco se incomoda com ninharias.
Que dirá ele se eu recomeçar? Mas ele está ciente de que eu não me atreveria mais. Talvez sinta a minha insegurança e se divirta em me atormentar. Mergulhada nessas reflexões, Margot retirou suavemente o pé, com a maior das precauções. Seu pezinho tremia qual uma folha. Ao tatear na escuridão, aflorou de novo a ponta dos dedos do moço, mas tão de leve que ela própria mal sentiu. Mesmo assim, seu coração disparou. Nunca batera tão forte. Achou-se perdida. Imaginou logo que cometera uma imprudência irreparável. Que será que ele vai imaginar? Pensava. Que opinião terá de mim? Em que apuros fui me meter? Nunca mais me atreveria a olhar para ele. Já foi muito errado ter tocado nele da primeira vez, e agora deve ter sido pior. Como poderei provar que não fiz de propósito? Os moços nunca acreditam no que se lhes diz. Ele vai caçoar de mim e contar a todo mundo, talvez a minha madrinha, e ela contará ao meu pai. Nunca mais vou poder aparecer lá na minha região. Aonde irei? Que será de mim? Por mais que eu me defenda, a verdade é que eu toquei nele 2 vezes e que nunca uma mulher cometeu tal exagero. Depois do que acaba de passar, o mínimo que poderá me acontecer será deixar a casa da senhora Dorador. Ao ter esta intenção, Margot estremeceu. Ficou pensando longamente num meio de se justificar. Achou que o melhor seria escrever no dia seguinte uma carta bem comprida a Gastão, que lhe enviaria secretamente e na qual lhe explicaria que fora por descuido que pusera o pé em sua mão e que por isso lhe perdoasse e assim esquecesse tudo. Mas e se ele não estiver dormindo? Pensava ela ainda. Se ele desconfiar que eu o amo? E se ele captou o meu pensamento? E se tomar a iniciativa de vir me falar amanhã desta nossa aventura? E se me disser que também me ama? E se me fizer uma declaração? A carruagem parou neste exato momento. Gastão, que estava dormindo mesmo, estirou os braços ao despertar com a maior sem cerimônia. Precisou de algum tempo para se situar. Ante esta triste constatação, os sonhos de Margot se desvaneceram, e quando o moço lhe ofereceu para descer, a mão que seu pé tocara, percebeu com nitidez que acabara de fazer uma viagem totalmente sozinha. Seis. 2 acontecimentos imprevistos, dos quais um ridículo e o outro sério, se deram quase ao mesmo tempo. Gastão estava certa manhã na alameda da propriedade experimentando um cavalo que acabara de comprar, quando um rapaz meio esfarrapado, quase nu, aproximou-se dele resoluto e parou diante do cavalo. Era Pierrot, o guardador de perus. Gastão não o reconheceu, mas pensando que estivesse pedindo esmola, atirou-lhe algumas moedas no boné. Pierrot guardou o dinheiro no bolso, mas em vez de se afastar, correu atrás do cavaleiro e voltou a se postar diante dele alguns passos mais adiante. Gastão gritou-lhe 2 ou 3 vezes que se afastasse, mas em vão. Pierrot continuava seguindo-o e obrigando-o a parar. — O que você quer de mim, bobinho? Perguntou. — Você faz questão de ser atropelado? — Senhor, respondeu sem se mexer do lugar, eu gostaria de ser seu criado. — Criado de quem? — Do senhor, patrão. — O quê? Mas a propósito de que você me faz esse pedido? — Para ser criado do senhor, patrão. — Mas eu não preciso de criado. Quem disse que eu preciso de um? — Ninguém, patrão. — Então o que é que você veio fazer aqui? — Vim pedir ao senhor que me aceite como seu criado. — Você é maluco ou está caçoando de mim? — De jeito nenhum, patrão. — Toma e me deixa em paz. Gastão atirou-lhe mais algumas moedas e, desviando o cavalo, prosseguiu seu caminho. Pierrot sentou-se na beira da alameda e Margot, ao passar por ali algum tempo depois, encontrou-o chorando grossas lágrimas. Correu logo para ele. — Que é que você tem, meu pobre Pierrot? Que aconteceu? Pierrot custou a responder. — Eu queria ser criado do patrãozinho aqui, disse afinal soluçando, e ele não me quer. Não foi sem dificuldade que Margot conseguiu que ele se explicasse. Ela compreendeu, afinal, do que se tratava. Depois que deixara a fazenda, Pierrot ficara muito desgostoso por não vê-la mais. Meio envergonhado, meio choroso,
confessou suas mágoas, o que não impediu que ela risse, mesmo sentindo pena dele. O pobre rapaz, para justificar sua tristeza, falava ao mesmo tempo de sua amizade por Margot, de seus tamancos que estavam gastos, da terrível solidão nos campos, de um de seus perus que morrera, pois tudo isso se misturava na sua mente. Em suma, não conseguindo suportar mais a saudade, ele se decidira a partir para Onville e se oferecer a Gastão como criado ou como cavalariço. Esta determinação custara-lhe 8 dias de meditações e, como acabamos de ver, não obtivera grande êxito. Por isso, afirmou que preferia morrer a ter que voltar para a fazenda. Já que o patrãozinho não me quer, concluiu, e como não poderei ficar perto dele como você fica junto da senhora Douradour, vou me deixar morrer de fome. Não é preciso dizer que essas últimas palavras foram acompanhadas por um novo dilúvio de lágrimas. Margot procurou consolá-lo o melhor que pôde e, tomando-lhe a mão, levou-o para casa. Chegados lá, e porquanto ainda não era tempo de morrer de fome, ela o fez entrar na copa e lhe deu uma fatia de pão com presunto e frutas. Pierrot, banhado em lágrimas, comeu com grande apetite, sempre com um olhar fixo em Margot. Ela lhe fez compreender com presteza que para ficar a serviço de alguém é preciso que haja vaga e prometeu-lhe que ficaria atenta à primeira oportunidade que se apresentasse. Mostrou-se ainda agradecida por sua amizade, garantiu que também gostava dele, enxugou-lhe as lágrimas, deu-lhe um beijo na testa com um arzinho maternal e convenceu-o por fim a voltar para casa. Pierrot, já conformado, enfiou no bolso o que sobrara da refeição. Margot deu-lhe ainda um escudo para ele comprar um colete e tamancos novos. Assim consolado, ele pegou a mão da moça e beijou-a muito, dizendo com voz trêmula: "Até a vista, senhorita Margarida." Enquanto ele se afastava lentamente, Margot notou que o rapazinho estava crescendo, ficando quase um homem. Ficou refletindo que ele tinha apenas 1 ano menos do que ela, e prometeu a si mesma que na próxima ocasião já não lhe daria um beijinho assim tão prontamente. No dia seguinte, reparou que Gastão, contrariando seus hábitos, não tinha ido à caça e que havia em seu vestuário mais apuro que de costume. Depois do almoço, mais ou menos lá pelas 4 horas, ele deu o braço à mãe e ambos seguiram pela alameda. Margot, uma vez sozinha no salão, espreitou ansiosa pela janela, no momento em que uma carruagem ia entrando no pátio. Gastão correu para abrir a portinhola. Uma senhora idosa desceu em primeiro lugar, depois uma jovem de uns 19 anos, elegantemente vestida, de rara beleza. Pela acolhida que ambos fizeram às 2 visitas, Margot achou que não deviam ser apenas pessoas de estirpe, mas também parentas de sua madrinha. Os 2 melhores quartos da mansão já estavam cuidadosamente preparados. Assim que as recém-chegadas entraram no salão, a senhora Douradour fez um sinal e disse baixinho a Margot que se retirasse. Esta saiu dali a contragosto, parecendo-lhe desde logo que a estada das 2 damas nada lhe prometia de agradável. Margot estava indecisa no dia seguinte se devia descer para o almoço quando sua madrinha foi buscá-la para apresentá-la à senhora e à senhorita de Vercelli, pois este era o sobrenome das 2 visitantes. Ao entrar na sala de jantar, Margot notou que havia um guardanapo em seu lugar habitual, que era ao lado de Gastão. Sentou-se em silêncio, mas não sem mágoa, em outro lugar. O seu foi ocupado pela senhorita de Vercelli, e não foi nada difícil notar que o moço olhava muito para sua vizinha de mesa. Margot conservou-se muda durante a refeição. Ela se serviu de um prato que estava à sua frente, e quando o ofereceu a Gastão, ele nem deu mostras de a ter ouvido. Após o almoço, foram passear pelo jardim. Assim que deram algumas voltas pelas alamedas, a senhora Douradour deu o braço à senhora, enquanto Gastão ofereceu logo o seu à bela jovem. Margot, tendo ficado sozinha, seguiu afinal atrás do grupo. Ninguém deu pela sua presença, nem lhe dirigiu palavra. Ela estacou e voltou para casa. Ao jantar, a senhora Douradour mandou trazer uma garrafa de Frontignan e, como conservara em tudo os velhos costumes, estendeu seu copo antes de beber para fazer um brinde. Todos se associaram a ela, exceto Margot, que não sabia muito bem como proceder. Mesmo assim, levantou seu copo, esperando ser correspondida, mas ninguém registrou seu gesto meio tímido,
e ela repôs o copo na mesa sem beber o conteúdo. É uma pena que não sejamos 5, disse a senhora de Versailles após o jantar, porque poderíamos jogar uma partida de bouillotte. Naquela época se jogava com 5 parceiros. Margot, sentada a um canto, absteve-se de dizer que sabia jogar, e sua madrinha propôs então que jogassem whist. À sobremesa, pediram à senhorita de Versailles que cantasse. Ela se fez muito de rogada, depois entoou com voz fresca e leve uma cançoneta jovial. Margot não pôde se conter ao ouvi-la e suspirou, pensando na casa do pai, onde era ela quem cantava à sobremesa. Quando chegou a hora de se retirarem, descobriu ao entrar no quarto que dali haviam tirado 2 dos móveis de que mais gostava, uma grande poltrona e uma mesinha de marcheteria onde pousava seu espelho para se pentear. Entreabriu a janela toda trêmula para olhar por instantes a luz que ali brilhava normalmente através das cortinas de Gastão. Era seu adeus, todas as noites, mas desta vez nada de luz. Gastão fechara as gelocias. Ela se deitou imersa em profunda tristeza, e naquela noite não conseguiu pregar o olho. Que motivo teria trazido aquelas 2 visitas e quanto tempo duraria sua estada ali? Eis o que Margot não podia saber. Mas estava claro que a presença de ambas tinha relação com as conversas secretas da senhora Doradour e seu filho. Era um mistério difícil de decifrar, mas qualquer que fosse, Margot sentiu que iria lhe destruir a felicidade. De início supôs que as 2 fossem parentas, mas os testemunhos de muita amizade e cortesia desfizeram logo tal suposição. A senhora Doradour, durante o passeio, se esmerara em fazer notar à mãe até onde se estendia sua propriedade e até onde iam os muros do jardim. Falava-lhe ao ouvido sobre os produtos e o valor de suas terras. Talvez estivesse procurando vender Onville, mas nesse caso, que aconteceria à família de Margot? Um novo proprietário conservaria os antigos caseiros? Mas, por outro lado, que motivo teria a senhora Doradour para vender a mansão onde nascera, onde seu filho parecia se sentir tão bem, uma vez que desfrutava tão grande fortuna? As 2 visitas vindas de Paris não paravam de se referir à sua origem e não pareciam nada inclinadas a viver no campo. A senhora de Versailles dera a entender durante o jantar que era íntima da imperatriz, a quem acompanhara até Malmaison, e que recebia dela especiais deferências. Talvez se tratasse de solicitar uma promoção para Gastão, e por isso era natural que se lisonjeasse tanto uma dama de tal nível. Tais eram as conjecturas. Seu espírito ainda não estava satisfeito, e o coração a impedia de se deter na única suposição verossímil, que era ao mesmo tempo a única verdadeira. 2 criados tinham levado com grande esforço um enorme caixote de madeira para os aposentos que a senhorita de Versailles ocupava. No momento em que Margot saía do quarto, ouviu o som de um piano. Era a primeira vez em sua vida que semelhantes acordes lhe chegavam aos ouvidos. Em matéria de música, ela não conhecia senão as contradanças de sua aldeia. Ficou paralisada de admiração. A senhorita de Versailles estava tocando uma valsa. Interrompeu-se para cantar e Margot aproximou-se suavemente da porta a fim de escutar a letra. As palavras eram em italiano. A beleza dessa língua desconhecida pareceu ainda mais extraordinária a Margot do que a harmonia do instrumento. Que seria aquilo que a bela senhorita estava pronunciando com palavras tão misteriosas em meio a uma tão estranha melodia? Vencida pela curiosidade, agachou-se, esfregou os olhos onde ainda rolavam algumas lágrimas e espreitou pelo buraco da fechadura. Viu a senhorita de Versailles em roupas leves, braços nus, cabelos soltos, os lábios entreabertos e numa expressão de enlevo. Julgou estar vendo um anjo. Nunca antes se deparara com visão tão encantadora. Afastou-se lentamente, fascinada e ao mesmo tempo consternada, sem saber exatamente o que a transtornava, mas enquanto descia a escada, ia murmurando sem cessar, toda emocionada: "É a maravilha das maravilhas." Sete. É extraordinário que os que mais se enganam nas coisas desse mundo sejam os que mais se interessam por elas.
Perante o comportamento de Gastão junto à senhorita de Vercelli, a mais indiferente testemunha teria deduzido o quanto ele estava apaixonado. Entretanto, Margot não percebeu isso logo, ou talvez não o tenha querido perceber. Apesar de toda a sua mágoa, um sentimento inexprimível e que muita gente julgaria impossível, impediu-a longamente de discernir a verdade. Eu me refiro à admiração que a senhorita de Vercelli lhe inspirara. A senhorita de Vercelli era alta, loura, muito graciosa. Fazia mais do que deslumbrar. Ela era de uma beleza, por assim dizer, apaziguante. Havia com efeito no seu olhar e no seu modo de falar uma calma tão doce e envolvente que se tornava impossível resistir ao prazer que sua presença causava. Passados alguns dias, já dedicava a Margot muito afeto. Fora ela própria quem tomara a iniciativa. Ensinara-lhe alguns pequenos segredos de bordado e de tapeçaria, dava-lhe o braço quando passeavam e a fez cantar acompanhando ao piano as canções de sua aldeia. Margot ficou tanto mais sensibilizada por essas deferências quanto mais sentia o coração dilacerado. Fazia já quase 3 dias que ela vivia no mais cruel abandono, quando a jovem parisiense se aproximara e lhe dirigira as primeiras palavras. Margot estremecera de prazer, de temor e de surpresa. Sofria por se ver inteiramente esquecida por Gastão, por motivo que não desconhecia. E nesse gesto da rival, sentiu um misto de encanto e amargura. Sentiu logo de início com satisfação que iria sair do isolamento em que caíra subitamente. Ao mesmo tempo, ficou lisonjeada ao ser distinguida por pessoa tão fina e tão bela. A mesma beleza que deveria ter despertado nela apenas ciúme, a encantara desde a primeira palavra. Ficando pouco a pouco mais familiarizada, acabou adorando a senhorita de Vercelli. Depois de admirar seu rosto, admirou também seu porte, sua elegância, simplicidade, seus airosos meneios e até os enfeites que ela usava. Não tirava os olhos dela e prestava uma extrema atenção em tudo o que dizia. Quando a senhorita de Vercelli se sentava ao piano, os olhos de Margot brilhavam e pareciam dizer a todos os presentes: "Olhem a minha boa amiga que vai tocar." Pois era assim que a chamava, não sem sentir interiormente certa vaidade. Quando atravessavam as ruas da aldeia juntas, os camponeses olhavam para trás. A senhorita de Vercelli nem se incomodava, mas Margot corava de satisfação. Quase todas as manhãs, ela fazia antes do desjejum uma visita à sua boa amiga. Ajudava-a na toilette, assistia a ela como num ritual lavar as mãos alvíssimas, inebriava-se com seu canto mavioso em italiano. Depois, descia para o salão com ela, orgulhosa por haver decorado algumas áreas que cantarolava ao descer a escada. No meio disso tudo, um grande desgosto a devorava, e assim que se achava sozinha, chorava. Chorava muito. A senhora Dorador era dotada de um espírito superficial demais para poder notar qualquer mudança em sua afilhada. "Acho que você está pálida", dizia-lhe de vez em quando. "Não dormiu bem?" Depois, sem esperar resposta, ocupava-se com outras coisas. Gastão era mais clarividente e quando se dignava a pensar nisso, pouco se incomodava com a tristeza de Margot, pois acreditava que tudo provinha de um capricho juvenil, um pouco de ciúme muito natural nas mulheres e sanável com o tempo. É preciso observar que Margot sempre evitara se encontrar sozinha com ele. O pensamento de uma conversa a sós a apavorava, e assim que o avistava, por mais longe que fosse, se estivesse sozinha logo lhe dava as costas, de modo que as precauções que tomava para ocultar o seu amor pareciam ao moço ser mostras de um temperamento meio selvagem. "Menina estranha", comentava para si mesmo muitas vezes ao vê-la fugir quando se aproximava, e para se divertir com aquela perturbação, ele a abordara algumas vezes de surpresa. Margot então baixava a cabeça, respondia apenas por monossílabos e se fechava em si mesma, qual planta sensitiva. Os dias iam se escoando em profunda monotonia. Gastão não ia mais à caça. Jogava-se pouco, passeava-se ainda menos. Tudo se resumia em conversas, e 2 ou 3 vezes por dia a senhora Dorador pedia a Margot que se retirasse, a fim de ficarem mais à vontade.
A pobre mocinha não fazia outra coisa senão ir do quarto para a sala e vice-versa. Se lhe acontecia entrar na sala num momento impróprio, reparava que as duas senhoras trocavam sinais entre si e todos emudeciam. Quando a chamavam após longa entrevista secreta, ela se sentava sem olhar para ninguém, e a inquietude que sentia se assemelhava com aquela por que passamos no mar, quando uma tormenta se anuncia ao longe e se aproxima lentamente no horizonte de um céu bonançoso. Ia passando certa manhã pela porta da senhorita de Vercelli quando esta a chamou. Após algumas palavras corriqueiras, Margot notou no dedo de sua boa amiga um belo anel. Experimente, disse a senhorita de Vercelli. Vamos ver se ele lhe serve. Oh, senhorita, minha mão não é suficientemente bonita para usar uma joia destas. Deixe disso. Esse anel lhe vai maravilhosamente bem, e é o que vou lhe dar de presente no dia do meu casamento. A senhorita vai se casar? Perguntou Margot, tremendo. Quem sabe? Respondeu rindo a senhorita de Vercelli. Nós, moças, estamos sujeitas todos os dias a ocorrências como essas. Bem se pode imaginar em que perturbação tais palavras lançaram Margot. Ela as repetiu centenas de vezes, dia e noite, mas quase maquinalmente, sem coragem de pensar nelas. Entretanto, pouco tempo depois, ao servirem o café após o jantar, Gastão estendeu-lhe uma xícara, que ela recusou gentilmente, dizendo: Você me dará isso no dia do seu casamento. O moço sorriu e pareceu ter ficado meio espantado. Nada respondeu, mas a senhora Doradura arqueou as sobrancelhas e disse a Margot com certa irritação que se ocupasse apenas de sua própria vida. Margot já não tinha mais dúvida. O que ela desejava e tanto receava saber lhe parecia agora estar provado naquela circunstância. Correu para o seu quarto, onde se fechou, pôs as mãos na cabeça e chorou amargamente. Assim que se acalmou um pouco, teve o cuidado de trancar a porta com o ferrolho para que ninguém pudesse testemunhar seu desgosto. Trancada ali, sentiu-se mais livre e começou a discernir aos poucos o que lhe ia na alma. Apesar de ser muito novinha e de estar perdidamente apaixonada, Margot tinha ainda bastante bom senso. A primeira coisa que sentiu foi a impossibilidade em que se encontrava de poder lutar contra os acontecimentos. Compreendeu que Gastão amava a senhorita de Vercelli, que as duas famílias estavam de acordo e que o casamento fora decidido. Talvez até o dia das núpcias já estivesse marcado. Agora ela se lembrava de ter visto um homem vestido de preto escrevendo num papel timbrado. Provavelmente era o tabelião lavrando o contrato. A senhorita de Vercelli era rica. Gastão também o seria bastante após a morte da mãe. Que poderia ela contra disposições fixadas, tão naturais, tão ajustadas? Agarrou-se a esse pensamento, e quanto mais nele se aprofundava, mais achava o obstáculo intransponível. Não podendo impedir o casamento, convenceu-se de que o melhor que poderia fazer era não comparecer. Tirou de sob a cama uma maleta que lhe pertencia e colocou-a no meio do quarto a fim de ali enfiar suas coisas, resolvida a voltar para junto dos pais. Mas a coragem lhe faltou. Em vez de abrir a maleta, sentou-se nela e desatou a chorar. Ficou assim quase 1 hora, num estado verdadeiramente deplorável. Os motivos que a princípio a chocaram se confundiam em seu espírito. As lágrimas que rolavam de seus olhos a atordoavam. Sacudia a cabeça como para se livrar delas. Enquanto se torturava buscando a melhor saída para o caso, não notou que sua vela estava se apagando. Não tardou muito e se encontrava nas trevas. Levantou-se e foi abrir a porta a fim de buscar luz. Mas já era muito tarde e todos já tinham se recolhido. Mesmo assim prosseguiu andando às apalpadelas sem perceber que era tão tarde. Tão logo notou ao descer que a escada estava às escuras e que se encontrava, por assim dizer, sozinha na casa, foi tomada por uma sensação de pavor natural em sua idade. Atravessara o longo corredor que conduzia a seu quarto. Estacou, não ousando voltar. Ocorre, por vezes, que uma circunstância aparentemente pouco importante mude o curso de nossas ideias. As trevas, mais que qualquer outra coisa, produzem tal efeito. A escadaria de Onville era, como em muitas edificações antigas, construída em torno de um pequeno torreão que ela preenchia por inteiro, como uma espiral à volta de uma coluna de pedra. Margot, em sua hesitação,
Se apoiou nessa coluna, cuja frieza, acrescida do medo e das comoções, lhe gelou o sangue. Permaneceu imóvel por uns instantes, e um sinistro pensamento lhe sobreveio logo à mente. A fraqueza que sentia trouxe-lhe a ideia da morte, e coisa estranha tal ideia que durou apenas um instante, e sumiu logo, restituiu-lhe as forças. Voltou para o quarto, onde se trancou novamente, e ali permaneceu até o amanhecer. Mal o sol despontou, desceu logo para o parque. Naquele ano o outono estava soberbo, as folhas amarelecidas pareciam douradas. Nada caía ainda dos galhos e o vento calmo e morno parecia respeitar as árvores de Yonville. Era a estação em que os passarinhos fazem seus últimos acasalamentos. A pobre Margot estava muito longe de se comparar a eles, mas ao benéfico calor do sol, sentiu abrandar sua dor. Começou a pensar no pai, na família, na religião. Voltou a encarar a intenção de sair dali e se resignar. Mas logo considerou que isso não era tão indispensável como achara na véspera. Perguntou a si mesma que mal fizera para ser banida de um lugar onde passara seus dias mais felizes. Conjecturou que poderia continuar ali, não sem sofrer, mas sofrendo menos do que se partisse. Embrenhou-se pelas sombrias aleias, ora caminhando a passos lentos, ora com toda a energia. Por fim parou e disse: amar é coisa muito importante. É preciso ter coragem para amar. Essa palavra, amar, e a certeza de que ninguém no mundo podia suspeitar de sua paixão, a fazia, a despeito de tudo e de si mesma, ter certa esperança. Mas em quê? Não sabia, e por isso mesmo acalentava mais esperanças. Seu querido segredo parecia-lhe um tesouro oculto no coração. Não se atrevia a arrancá-lo de lá. Jurara conservá-lo para sempre, protegê-lo contra tudo e todos, ainda que fosse sepultado. Com grande dificuldade, a ilusão sempre prevalecia, e como ela amava feito menina que era, após a desolação, como menina acabou por suavizar sua aflição. Pensava nos cabelos louros de Gastão, nas janelas da Rua do Perche. Procurava se persuadir de que o casamento ainda não fora realizado, e que ela podia muito bem ter se enganado a respeito do que lhe dissera a madrinha. Deitou-se ao pé de uma árvore e, vencida pela emoção e pelo cansaço, não tardou a adormecer. Era meio-dia quando despertou. Olhou ao redor, mal se recordando de suas mágoas. Um leve ruído, no entanto, ouvido a pouca distância, fez com que voltasse a cabeça. Viu que vinham em sua direção pela aléia Gastão e a senhorita de Vercelli. Estavam sozinhos, e Margot, oculta pelo mato espesso, não podia ser vista por eles. No meio da aléia, a senhorita de Vercelli parou e sentou-se num banco. Gastão permaneceu algum tempo de pé diante dela, olhando-a com ternura. Depois ajoelhou-se, abraçou-a e deu-lhe um beijo. Ante aquela cena, Margot levantou-se fora de si. Tomada por uma dor inexprimível e sem saber onde ia, saiu correndo desabalada pelos campos afora. Oito. Depois que Pierrot fracassara no seu projeto de ser contratado como criado de Gastão, ficara cada vez mais triste. O consolo que Margot lhe proporcionara só durou algum tempo, apenas enquanto tivera no bolso as provisões que levara. Quanto mais pensava em sua querida Margot, mais sentia que não poderia viver longe dela e, para dizer a verdade, a vida que ele levava na fazenda não tinha nada que lhe agradasse, e muito menos os companheiros com quem lidava. Ora, no próprio dia em que nossa heroína se desesperava, ele estava indo absorto ao longo do rio, tangendo os perus à sua frente, quando viu a uma centena de passos de distância uma mulher que corria desabalada e que, após ficar errando de um lado para o outro, desaparecia de repente por entre os salgueiros que margeavam o rio. Isto o surpreendeu e o inquietou. Começou a correr também procurando alcançá-la, mas ao chegar ao ponto em que ela desaparecera, em vão a procurou nas proximidades, imaginou que ela tivesse entrado num moinho que se achava nas vizinhanças. Todavia, seguiu o curso do rio com um pressentimento de mau agouro. O Eure engrossara nesse dia devido às chuvas abundantes, e Pierrot, que não andava nada alegre,
achou a correnteza mais sinistra do que de costume. Não tardou em lhe parecer que avistara uma coisa branca se agitando no meio dos caniços. Aproximou-se e, deitado de bruços bem na margem, puxou para si um corpo que não era outro senão o da própria Margot. A desventurada menina não dava mais sinal algum de vida. Estava completamente imóvel, fria como mármore, os olhos abertos e parados. Diante disto, Pierrot deu tais gritos que fizeram sair do moinho todos quanto ali se encontravam. Sua dor foi tão violenta que a princípio teve o impulso de se atirar no rio e morrer junto à única pessoa que amara em sua vida. Mas num instante se lembrou de ter ouvido dizer que os afogados podem voltar à vida quando socorridos a tempo. É verdade que os camponeses lhe garantiram que Margot estava morta mesmo, mas ele não quis acreditar nem deixou que levassem o corpo para o moinho. Carregou-o nas costas e, caminhando o mais depressa que pôde, levou-o para o casebre em que vivia. Quis o céu que, no caminho, encontrasse o médico da aldeia que ia a cavalo fazer suas visitas habituais nas redondezas. Pierrot o deteve e o obrigou a ir com ele a fim de examinar bem e ver se ainda havia esperanças de salvar Margot. O médico foi da mesma opinião que os camponeses. Mal olhou para o corpo, exclamou: "Ela está bem morta, e agora só nos resta enterrá-la, pois no estado em que se encontra o corpo deve ter ficado debaixo d'água por mais de 15 minutos. Dito isto, o médico saiu da cabana e, já remontando a cavalo, acrescentou que era preciso ir procurar uma autoridade para as declarações exigidas por lei. Além de amar apaixonadamente Margot, Pierrot era muito obstinado. Sabia muito bem que ela não ficara 15 minutos afogada, pois vira quando Margot se atirara no rio. Correu atrás do médico e lhe suplicou em nome do céu que não fosse embora antes de estar bem certo que todos os socorros eram inúteis. "E que socorros você quer que eu dê, rapaz?" retrucou o médico, já de mau humor. "Não tenho aqui comigo nenhum dos instrumentos que seriam necessários." "Eu vou correndo buscar em sua casa, doutor," respondeu Pierrot. "Basta me dizer quais são e me esperar aqui que eu volto logo." O médico, com pressa de ir embora, mordeu os lábios. Tinha sido tolice falar nos seus instrumentos. Mas, embora estivesse convencido de que a morte era real, sentiu que não podia se recusar a tentar alguma coisa sob pena de ficar mal visto na região e comprometer sua reputação. "Então vá rápido," disse a Pierrot. "Pegue um estojo de metal com a minha governanta e volte aqui que eu fico esperando. Enquanto espero, vou enrolar o corpo em cobertores e fazer massagens e fricções. Procure também achar um pouco de cinza para que possamos dar uma quentura nela. Mas tudo isso não servirá senão para eu perder o meu tempo," acrescentou, dando de ombros e batendo o pé. "Vamos, não ouviu o que eu disse?" "Sim, senhor, doutor," respondeu Pierrot. "Para ir mais depressa, se dá licença, vou no seu cavalo." Sem esperar resposta, pulou no cavalo e sumiu logo. 15 minutos depois, voltava a galope carregando 2 sacos cheios de cinza. "Como o senhor vê, eu não perdi tempo," disse, mostrando o cavalo a bufar esgotado. "Não quis conversas, nem falei com ninguém. Sua governanta tinha saído e eu me arrumei sozinho." "O diabo que o carregue," pensou o médico. "Em que belo estado ele deixou meu cavalo para o resto do dia." E só parou de resmungar quando começou a soprar por meio de uma ampola na boca da pobre Margot, enquanto Pierrot lhe esfregava os braços. Foi aceso o fogo. Quando as cinzas ficaram quentes, eles a espalharam na cama de tal forma que o corpo ficou como que totalmente enterrado. O médico, então, derramou algumas gotas de licor nos lábios de Margot. Depois balançou a cabeça e puxou o relógio do bolso. "Lamento", disse em tom soturno. "Mas não é justo que os mortos prejudiquem os doentes. Estou sendo esperado muito longe daqui, e por isso já vou indo. Se o senhor quiser ficar mais meia hora, eu lhe dou um escudo." "Não, meu rapaz, não posso mesmo, e também não quero o seu dinheiro." "Pronto, aqui está o escudo," respondeu Pierrot, pondo a moeda na mão do médico sem dar mostras de que o escutara. Era toda a fortuna do pobre rapaz. Ele acabara de tirar de seu colchão o que lhe restava de economias, e o médico aceitou, é claro. "Está bem," aqueceu o médico.
Só mais meia hora. Mas depois vou partir mesmo, porque, como você já está vendo, é inútil insistir. Passada meia hora, Margot, sempre rígida e gelada, não dera ainda o menor sinal de voltar a si. O médico tomou-lhe o pulso. Depois, decidido a se retirar, pegou a bengala e o chapéu e foi indo para o cavalo. Pierrot, não tendo mais dinheiro e vendo que suas súplicas de nada serviriam, seguiu o médico para fora da cabana e se postou diante do cavalo com aquele mesmo ar de impassibilidade de quando enfrentara Gastão na alameda do parque. — Que quer dizer isso? Inquiriu o médico. — Você quer me forçar a dormir aqui? — De jeito nenhum, senhor doutor, respondeu Pierrot. Mas é preciso que fique mais meia hora para deixar que seu potrilho descanse um pouco mais. Enquanto ia falando, segurava firme uma estaca e olhava de maneira tão ameaçadora que o médico entrou pela terceira vez na cabana. Mas desta vez não se conteve e berrou. — Maldito seja o teimoso! Este biltre vai me fazer perder 1 luís e uns 6 francos. — Mas, doutor, replicou Pierrot, eu já ouvi dizer que um afogado pode se reanimar até 6 horas depois. — Nunca! Quem falou uma besteira dessas? Só me faltava essa passar 6 horas nesta espelunca. — E vai passar sim, senhor, às 6 horas se for preciso, insistiu Pierrot. Ou então o senhor me deixa essa caixa, seus canudos e o resto, e com sua ajuda, quando tiver visto bem como o senhor trabalha, durante umas 2 horas, talvez eu saiba como proceder. O médico, apesar de toda a sua irritação, acabou cedendo de má vontade e ficou ali por mais 2 horas. Expirado este prazo, Pierrot, que já começava a ficar desesperançado, libertou seu prisioneiro. Ficou então sozinho, à cabeceira da cama, imóvel, num sombrio abatimento. Passou assim o resto do dia, sem tugir nem mugir, fixado em Margot. Chegou a noite, e então se levantou, pensando que já era hora de ir comunicar ao bom Pidelot a morte de sua filha. Saiu do casebre e fechou a porta, mas ao fechá-la, achou ter ouvido uma voz bem fraca que o chamava. Estremeceu e correu até o leito, mas não viu o menor sinal de vida. Pensou então que se enganara. Mas este instante de esperança foi o suficiente para ele decidir a não sair dali. Posso muito bem ir amanhã, disse para si mesmo, e se postou de novo à cabeceira da cama. Fitando atentamente Margot, achou ter notado subitamente uma pequena transformação em seu rosto. Parecera-lhe que no momento em que se dispunha a sair, ela estava com os dentes cerrados, e agora seus lábios se entreabriam. Pegou logo o instrumento do médico e tentou soprar como o vira fazer na boca de Margot, mas não sabia bem como, pois o canudo não se adaptava bem à ampola. Pierrot se esforçava em soprar com toda a força, mas o ar se perdia. Derramou algumas gotas de amoníaco nos lábios da paciente, mas que não conseguiram lhe atingir a garganta. Recorreu de novo ao canudo, mas sem resultado. — Que instrumentos de louco! Exclamou enfim quando já estava perdendo o fôlego. Tudo isto não serve para nada nem conduz a nada. Jogou fora o instrumento, curvou-se sobre Margot, pousou seus lábios nos dela e, num esforço desesperado, soprando com toda a força de seus robustos pulmões, conseguiu que seu sopro penetrasse no peito da mocinha. No mesmo instante, a cinza estremeceu. 2 braços moribundos se levantaram, para logo descaírem em volta do pescoço de Pierrot. Margot lançou um profundo suspiro e exclamou: — Estou gelada! Estou gelada! — Não, você não está gelada, respondeu Pierrot. Você está coberta com muita cinza, bem quente. — É mesmo. Mas por que me puseram assim? — Por nada, Margot. Para fazer bem a você. Como está se sentindo agora? — Mais ou menos. Eu me sinto apenas muito cansada. Quero que me ajude um pouco a me levantar. O bom Pidelot e sua mulher, avisados pelo médico, entraram na cabana no momento em que a afogada, seminua, molemente inclinada nos braços de Pierrot, tomava uma colher de café. — Ah, essa agora!
Que foi isso que vieram me contar? Berrou o caseiro. Isso é muito errado. Irem dizer a gente que sua filha morreu. Não repitam isso com 1000 diabos. Isso não pode ficar assim. Dito isto, se atirou à filha abraçando a que lhe disse sorrindo. Tome cuidado, querido pai. Não me abrace com tanta força porque não faz muito tempo eu estava morta. Não se torna necessário descrever a surpresa, a alegria da senhora Doradur, nem de todos os parentes de Margot que foram chegando. Gastão e a senhorita de Versailles vieram também, e a senhora Doradur chamou o caseiro de lado, pois começara a compreender do que se tratava. Suas conjecturas, embora tardias, a faziam agora ver tudo muito claro. Quando Pidelot soube que o amor tinha sido a causa do desespero de sua filha e que ela quase pagara com a vida sua estada em casa da madrinha, começou a andar de um lado para o outro, refletindo. Estamos quites, disse afinal bruscamente a senhora Doradur. Eu lhe devia bastante, mas lhe paguei bastante também. Tomou a filha pela mão e a levou para um canto mais escuro da cabana. Tome, infeliz, disse mostrando-lhe um lençol que trazia para servir de mortalha. Tome isso, e se você for uma menina sensata, guarde esta mortalha para mim, e nunca mais pense em se afogar. Aproximou-se em seguida de Pierrot, dando-lhe um bom tapa nas costas. Fale agora você, homem, que tão bem sabe soprar na boca das donzelas. Será que não vai querer que lhe devolvam o escudo que deu ao médico? Ora, patrão, por favor, respondeu Pierrot. Seria justo que me devolvessem o escudo. Mas só isso. Não quero mais nada, compreendeu? Não por orgulho, mas a gente pode ser muito humilde e ter, afinal... Enfim. Está bem, seu bobo, replicou Pidelot, dando-lhe outro tapa. Volte lá para tomar conta de sua doente. Esse rapagão soprou na boca de Margot, mas não se atreveu a beijá-la. Nove. 10 anos se passaram. Os vitoriosos desastres de 1814 encheram a França de soldados. Cercado por toda a Europa, o imperador acabou como começara, e em vão procurou, no término de sua carreira, a inspiração que tivera nas campanhas da Itália. As divisões russas, em marcha sobre Paris, pelas margens do Sena, acabavam de ser derrotadas na Batalha de Nanges, onde pereceram 10.000 estrangeiros. Um oficial, gravemente ferido, deixara o exército comandado pelo general Gérard e alcançara por Etampes a estrada de Beauce. Mal podia se manter a cavalo. Morto de cansaço, foi bater uma noite à porta de uma casa de campo de boa aparência, onde pediu para pernoitar. Depois de lhe ter dado uma boa refeição, o fazendeiro, que não teria mais do que 25 anos, apresentou-lhe a mulher, jovem e bela camponesa, mais ou menos da mesma idade, e já mãe de 5 filhos. Vendo-a entrar, o oficial não pôde conter uma exclamação de surpresa, e a bela fazendeira cumprimentou-o com um sorriso. Será que não estou enganado? Inquiriu o oficial. A senhora não foi dama de companhia da senhora Doradur e não se chama Margarida? Ao seu dispor, respondeu a fazendeira. E é com o coronel Conde Gastão de La Hondeville que tenho a honra de falar, se não me falha a memória. Este é Pierrot, quer dizer, Pierre Blanchard, meu marido, a quem devo estar ainda neste mundo. Beije meus filhos, senhor conde. É tudo que me resta de uma família que por muito tempo serviu fielmente a do senhor. Será possível? Indagou o oficial. Que aconteceu aos seus irmãos? Terminaram em Champaubert e em Montmirel, respondeu a fazendeira emocionada. E nosso pai ainda esperou por eles durante seus últimos 6 anos. Eu também, prosseguiu o oficial. Perdi minha mãe, e com esta única morte sinto que perdi tanto como vocês. Ao dizer isto, enxugou uma lágrima. Vamos, Pierrot, acrescentou jovialmente, dirigindo-se ao marido e estendendo-lhe seu copo. Bebamos a memória de nossos mortos, meu amigo, e a saúde de seus filhos. Há horas difíceis na vida, e é preciso saber superá-las.
No dia seguinte, ao deixar a fazenda, o oficial agradeceu a seus anfitriões, mas no instante de montar a cavalo, não pôde deixar de perguntar à fazendeira: "E de seus amores de outrora, Margot? Ainda se lembra?" "Na verdade, senhor conde, eles ficaram lá no rio." "E com toda a franqueza, senhor," acrescentou Pierrot, "não sou eu que voltarei lá para pescá-los."